Gratidão pelas palavras, né? Mas a gente vai ver o que consegue fazer, né? Fiz alguma coisa aqui, né? Acho que aqui melhor. Essa noite nós vamos conversar sobre algo que tem uma vital importância para a nossa vida, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Porque tudo o que nós fazemos depende diretamente do que nós vamos conversar. A gente, quando estuda, né, a gente lida com vários livros, várias propostas, e às vezes tu pega um livro como esse da Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão, Profilaxia e Terapêutica Espíritas da Fé, né? E você acha que só vai ficar lendo aqui e tirar algum ensinamento, algum aprendizado justamente sobre a obsessão, né? Ou a desobsessão. Mas as coisas não são assim. É como quando nós lemos os evangelhos. Cada vez que a gente lê alguma coisa, alguma passagem, ela vem para nós trazendo, às vezes, pensamentos, conhecimentos que nós não esperávamos encontrá-los ou que em outras oportunidades nós não tínhamos percebido, né? Quando a gente lê um livro e depois retorna a lê-lo, também acontece isso muitas vezes. Pô, eu li agora, entendi isso, mas lá, tempo atrás, quando eu li, eu nem percebi isso, né? Então, tudo na vida tem isso, tem sempre um aprendizado. E nesse livro nós temos, no item 6, que ele nos diz assim: o poder da vontade. A vontade não é um ser, uma substância qualquer. Não é sequer uma propriedade da matéria, mas mais etérica que exista. A vontade é atributo essencial do espírito, isto é, do ser pensante. Essas palavras foram tiradas O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, no item 131. Então, percebam que a vontade é algo inerente ao nosso corpo, porque a gente não precisa de um estímulo físico normalmente, né? Estamos falando de vida no plano geral, para que tenhamos vontade. Por exemplo, uma criança, ela já nasce e já tem vontade própria de comer, não é assim? E dali a gente percebe que essa vontade não foi uma questão de aprendizado do corpo, não. É aquele pensamento que lhe traz o desejo de sobrevivência e que aí a leva a pedir o alimento, né? Daqui a pouco ela vai ter a vontade de ficar só nos braços da mãe ou do pai, com quem ela conviver mais, porque ela vai conhecer mais
o aroma, o prazer, o sentir daquela mãe, daquele pai, que se disponibiliza mais tempo com ela. Então, a vontade é algo inerente à nossa capacidade intelectual, ao nosso conhecimento e ao nosso corpo físico. Ela está diretamente ligada ao espírito e ao pensamento. Por quê? Porque o meu corpo só vai agir se eu tiver vontade. Sem vontade, eu não levanto da cama. Sem vontade, eu não ergo uma xícara de café. Sem vontade, eu não caminho, eu não estudo. Enfim, eu nada. Porém, com a vontade, praticamente eu posso tudo. E aí, nós temos, até hoje, o ser humano não se preocupou o suficiente ou não despertou para essa incrível força que traz no imo da alma a vontade. Porque ela está lá conosco, em nós, e não no que estamos agora como pessoas, mas a vontade, ela é inerente, ou seja, ela já vem, não somos nós que a construímos, ela já existe em nós. O que nós precisamos é alimentá-la. E como se alimenta? Se alimenta com o esforço, prestando atenção de que nós temos condições de dar um passo à frente. Basta tenhamos boa vontade. Acostumou-se, sim, a ter má vontade para tudo o que dá mais trabalho e que exige perseverança, esforço e abnegação. Porque normalmente quando nós desistimos de algo ou de alguma coisa, a maioria das vezes ela acontece porque acreditamos que aquilo que almejávamos nos está despendendo muito tempo, que exige perseverança, esforço e abnegação. Né? A gente sabe, tem pessoas que, por exemplo, para passar numa universidade, estudavam até passar. Quantos, depois de 1 ou 2 anos de tentativa, diziam: não, para mim está sendo perda de tempo, vou escolher outro caminho, que também não está errado, né? Cada um sabe de si, mas a maioria das vezes a gente recua por cansaço, por não dar crédito àquilo que desejamos e por isso não colocarmos vontade suficiente para alcançarmos o que queremos. Como todas as demais potencialidades latentes em nós, a vontade, para a grande maioria, é somente acionada para aquilo que for mais fácil, menos custoso ou, o que é pior, para destruir.
Porque é incrível, né? Mas em tudo é assim. Destruir é sempre muito mais fácil do que construir. Vem um terremoto, um vendaval, uma enchente, e as casas que a gente levou um ano para botar em pé, e olhe lá, né? Se desfaz. Parece que foi papel que a gente colocou na construção. E isso a natureza já nos mostra. Mas ela nos mostra também que com vontade a gente reconstrói e aprende a lição que precisava haver aprendido. Aos que padecem de problemas obsessivos, deve-se lhes esclarecer o quanto é essencial a sua própria participação no tratamento e que deles mesmos dependerá, em grande parte, o êxito ou o insucesso em alcançar a cura. E aqui eu convido vocês para, ao invés de colocar aos que padecem de problemas obsessivos, vamos pensar aos que padecem de problemas conjugais, aos que padecem de problemas financeiros, aos que padecem de problemas sociais, enfim, aos que padecem do desconforto de serem quem são. Qual a única forma de mudar? Começando hoje, só hoje, por um dia, a exemplo dos nossos amigos, né, dos alcoólicos anônimos e tantos outros que usam esse pensamento. Só por hoje eu vou botar a minha vontade ao máximo para não responder erroneamente a alguém com agressividade. Só por hoje eu vou não reclamar da minha vida, porque tem tantos que vivem tão pior do que eu. Só por hoje eu vou me exercitar, eu vou me esforçar, vou empenhar a minha vontade em tecer elogios àqueles que comigo convivem. Pode ser em casa, no trabalho, na casa espírita. Só por hoje. E do hoje, a gente vai fazendo muitos amanhãs, e quando a gente percebe, a vontade era tão grande dessa mudança que a gente já não fala mais agressivamente com alguém, ou pelo menos fala muito menos vezes agressivos com alguém, porque nós somos ainda muito falhos, né? Então, não dá para dizer que a gente não vai falar mais, que a gente escorrega, vira e mexe a gente escorrega. Mas o importante é ter vontade, depois de ter escorregado, de levantar e continuar. Porque essa compreensão da vontade que nos dá o ânimo, né? A condição de fazer, estar, ser, acontecer. Só através dela é que realmente a gente vai chegar aonde nós pretendemos. A primeira providência será no sentido de mudar a direção dos pensamentos. Modificar o estado mental é arejar a mente, higienizando-a
através de pensamentos sadios, otimistas e edificantes. Porque quando a gente já acorda pensando assim, ó dia, ó azar, para aqueles que são jovens assim bastante tempo como eu, devem lembrar de um personagem de desenho animado, mas que nada mais é do que o chamado pessimista, né? Aquele que já acha que tudo vai dar trabalho. Né? Tem gente que diz assim, já eu cansei de ouvir, ai, não, ter filho hoje em dia não dá, porque ter filho dá trabalho. Dá trabalho. Realmente, olha, dá trabalho. Até porque, como diz a minha mãe, filhos criados, no caso dela hoje já está quadriplicado, porque ela não se preocupa só com os filhos, ela se preocupa com os genros, ela se preocupa com os netos, com os maridos ou esposas dos netos, aí com os bisnetos, com os namorados e namoridos das bisnetas, e ela já está na tataraneta. Então, pensem, é quadriplicado, é muita preocupação, porque a gente ama muito. Agora, receber e ter e conviver com eles faz de qualquer trabalho, na maioria das vezes, uma bênção de luz e de prazer. A gente cansa, a gente reclama, né? Porque faz parte, porque nós não estamos no plano da perfeição, nem num planeta fácil de viver, onde nós também não somos fáceis de conviver. Não é assim? A minha mãe diz que eu sou ótima, maravilhosa. Eu até acredito nela, porque ela é minha mãe. Mas o meu marido, com certeza, às vezes ele tem alguma coisa que não é tão assim na percepção dele. E vice-versa, né? Então, percebam que tudo vem da maneira como nós trabalhamos a nossa vontade, o nosso ver, o nosso agir frente a todos os nossos desejos, vivências. Porque se assim não o fosse, se nós não conseguíssemos ver a felicidade de ser mãe ou de trabalhar numa casa espírita, um significado no trabalho que desempenhamos profissionalmente, enfim, as coisas perderiam a sua razão. E não é verdade, porque a gente vê que existem pessoas realizadas como pais, e não falando só de pais típicos, mas quantos pais atípicos a gente tem, que também não é fácil, mas que também não diminui o prazer, a felicidade de se ter a família que se escolheu, consanguínea ou não. A vontade, ela nos leva a patamares inacreditáveis, aonde a gente ganha poderes que jamais nós teríamos pensado em alcançá-los. Se não fosse ela, nós estaríamos parados e viraríamos algo sem valor, sem vida, né? Porque a vontade, ela é a vida. Ela é o que gera o nosso movimento. E, para isso, tem no item 8 o seguinte dito: os recursos espíritas. E é claro que aqui eu falo dos recursos espíritas porque nós somos espíritas,
mas são recursos que podem estar ao alcance de qualquer um que tenha vontade deles utilizá-los. Quais são? Recorre aos recursos espíritas. Ora, e ora sempre, para adquirires resistência contra o mal, que infelizmente ainda reside em nós. Permuta conversação enobrecida, pois que as boas palavras renovam as disposições espirituais. Ou, por que não dizer, da vontade. Utiliza o recurso do passe socorrista, rearticulando as forças em desalinho. Sorve um vaso de água fluidificada, restaurando a harmonia das células em desajustamento e, sobretudo, realiza o bom serviço. Então, eu falei, não é exclusivamente de espíritas, porque orar, todos nós podemos. Procurar boa conversação, todos nós podemos. Não são apenas os espíritas que sabem conversar com dignidade, com amor, com boa vontade. Procurar palavras que nos renovem, disposições para frequentar ambientes acolhedores que possam sustentar ou reanimar as nossas energias, equilibrando-as através do afeto, da alegria daqueles aonde nós nos encontrarmos. No nosso caso, mais diretamente, na casa espírita, onde podemos recorrer ao passe, ao atendimento fraterno, à água fluidificada. Então, percebam que tudo é possível para nós, mas também encontrarmos, sobretudo, o bom serviço. E o bom serviço, nós só poderemos executá-lo se tivermos a boa vontade. Floração Evangélicas, Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, no capítulo 51. Vocês encontram esses dizeres. E aí, a Sueli continua o texto nos dizendo: no âmbito geral, todos os ensinamentos do Espiritismo constituem preciosos recursos para a obtenção da cura espiritual de que todos carecemos. Todos carecemos. Porque nós ainda somos moradores de um planeta de provas e expiações e ainda conservamos em nós muitos instintos da nossa primitividade. E por isso somos espíritos que ainda necessitam de recursos para o nosso crescimento, a nossa melhora. Enfermos da alma, doentes em processo de tratamento de longo curso, pois que somente agora despertamos para a realidade
do nosso próprio estado íntimo, encontramos no cristianismo redivivo a única terapêutica em condição de nos tornar sãos. Então, vejam, nós temos nessa doutrina de amor, nesses ensinamentos do Evangelho redivivo, a cura para todos os nossos males, para todas as maneiras equivocadas que por muitas vezes vemos a nossa vida. E nós só nos curaremos entendendo que é necessário termos a boa vontade de encontrar nos ensinamentos do Evangelho do Mestre Jesus o caminho para alcançá-lo. Essa cura será a nossa libertação, mas para atingirmos é de vital importância tenhamos bom ânimo, que não nos deixemos desistir pela má vontade, aquela que nos derruba frente a qualquer barreira, qualquer empecilho, qualquer ventania. E aí, se ficarmos bem atentos, iremos escutar a voz do Mestre. Ó homens de pouca fé! Porque enquanto estava ventando e o barco quase virando, Jesus estava dormindo. Por quê? Porque ele sabia, ele acreditava que tudo só ocorre no momento certo, aquele em que o nosso Pai o permite. E além do que, claro, nessa passagem evangélica, era necessário que eles aprendessem com essa lição, né? E nós também precisamos aprender com as nossas lições. O que hoje não foi possível, que seja amanhã ou depois, mesmo porque nós temos um Pai que usa o tempo para nos ensinar. E esse tempo não tem limite. Ele só precisa de uma coisa para acontecer: a vontade de cada um de nós, o desejo que vem lá do íntimo de cada um de nós, para estarmos sempre recomeçando a nossa caminhada. Porque o desânimo vem pela nossa imperfeição, mas se quisermos deixar isso para trás, precisamos ter, sim, a vontade e a fé, a certeza no crer que tudo é possível. Se tivermos vontade, aquela que nos faz erguer de cada queda, de cada tropeção, imaginando a cada início de jornada, que será pelo menos por aquele dia, o nosso maior esforço. E a cada dia iniciarmos com mais e mais vontade e desejo de seguir. Joana de Ângeles concita-nos a recorrer em qualquer ocasião aos recursos espíritas, quais sejam,
a oração constante, a conversação edificante, a água fluidificada, o passe e o trabalho com Jesus e inclui, dizendo: nenhum mal consegue triunfo no terreno reservado ao bem atuante. Nenhum mal consegue triunfo no terreno reservado ao bem atuante. Muitas vezes ele pode não acontecer naquela exata hora, momento em que a gente deseja. Mas é porque nós temos que aprender que para tudo há um tempo. O tempo de plantar, o tempo de regar, o tempo de podar, o tempo de florescer, o tempo de colheita, né? Do que nasceu. Tudo tem uma hora. E se a hora não chegou, não é aquela, é porque não é. E não sejamos filhos birrentos. Precisamos aprender e ter boa vontade no crer que o nosso Pai sabe e saberá sempre qual o momento ideal para que aconteça. Principalmente se for o melhor e o necessário para cada um de nós. Que a graça de Deus, que a luz do Pai estejam sempre conosco e que possamos cada vez mais alimentarmos a nossa boa vontade com os fluidos da espiritualidade bondosa e amiga. Obrigada por mais esse momento, pela oportunidade de estar nessa casa de tanto amor e carinho.